Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Eu creio que todos sabem de cor, né? Mas com a Bíblia aberta, diz um pregador, que é a autoridade máxima. Então, mesmo que nós saibamos o texto, é interessante nós lermos na palavra do Senhor. Também, aproveitando enquanto os irmãos folheiam a Bíblia, ontem estivemos ali, como foi anunciado, lá na modulada, e 4 pessoas desceram as águas batismais. E o irmão Alberi, cheio da graça, perguntou se tinha pessoas ali que eram batizadas e estavam afastadas dos caminhos do Senhor, e tinha vários. 5 deles reconciliaram ontem. Então nós louvamos a Deus pela vida do irmão Alberi, do irmão Edenilson, que está lá atrás, toda a equipe. A nossa congregação na modulada já tem 9, né? E pode crescer, porque são 700 que estão ali, querendo ouvir uma palavra de Deus, e com certeza Deus tem mais vidas a serem alcançadas naquele lugar. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Pode tomar os vossos lugares. No nosso livro, na página de número 79, nós temos o capítulo 4, ou seja, o capítulo 5, sobre a criação. E esta parte do cremos, ela nos diz assim: cremos, declaramos e ensinamos que Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade e poder. Quando a Bíblia nos apresenta esses versículos que lemos, que a terra era sem forma e vazia, é que não havia nada ali que pudesse ser usado para fazer tudo o que Deus fez. A expressão teológica que se usa é ex nihilo, a partir do nada. Quando nós queremos fazer algo, geralmente nós temos o produto, né, a matéria-prima para construir algo. Mas Deus simplesmente fez tudo do nada. Não tinha a semente da árvore, não tinha o ovo, como muitas vezes na escola, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não tinha nem ovo nem galinha, Deus fez do nada. O mundo não subsistiria sem o cuidado e a vontade preservadora de Deus. É também nesse sentido que opera a preservação da criação. Por seu turno, o governo divino não é um controle meticuloso ao ponto de excluir a liberdade humana. O seu reger por direito fixa limites a essa liberdade, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, o verso 28. Deus é um ser pessoal, que já estudamos aqui, e se relaciona com a sua criação. Ele é um ser transcendente, ele está fora da criação. E imanente, relaciona-se com a criação, além de infinito. Salmo 147, 5 diz assim: grande é o nosso Senhor
e de grande poder o seu entendimento é infinito. Sua criação divina, todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, os seres espirituais, a natureza, os animais e o ser humano, de todas as criaturas, os anjos, os homens, possuem uma natureza racional e espiritual que os torna superiores às criaturas irracionais. Amém? Então, firmado nesta declaração de fé, ou o nosso credo, o cremos da Assembleia de Deus, nós queremos desenvolver hoje, irmãos, esse assunto sobre a criação. Nós, assembleanos, como já falamos no início desses estudos, nós temos uma linha de interpretação bíblica. E estas linhas, elas precisam ser, de tempo em tempo, passadas novamente a limpo, para que nós não nos desviemos daquilo que nós cremos. Porque através de muitas palavras faladas no nosso púlpito, poderão vir heresias, poderão vir maus ensinos, e nós precisamos estar firmados naquilo que nós cremos e aprendemos. Então, falando da criação, logo falamos sobre o criacionismo. O criacionismo é o que lemos no Gênesis, que Deus criou tudo. Não foi uma explosão, não houve uma evolução de espécies, mas simplesmente cremos que Deus criou do nada. Porém, evolucionistas, eles ocultam ou manipulam dados científicos que estão sendo descobertos no nosso tempo. Por exemplo, há um texto na internet, na revista Veja, publicado em larga escala, foi muito acessado, que fala que há uma semelhança entre o DNA do ser humano e dos chimpanzés. Isso foi publicado em 1975 na revista Veja. E essa informação diz que 99% do DNA do ser humano e do chimpanzé são iguais. Então, nós estaríamos a 1% de ser um animal, chimpanzé. Inclusive, existem estudos dizendo que o chimpanzé é o animal mais inteligente. Tudo isso manipulado. Porque anos depois foi publicado outro artigo informando simplesmente que aquilo tudo era uma inverdade. Então, nós precisamos estar sempre atentos ao que sai na mídia, ao que dizem que a ciência descobriu. E isso foi catastrófico para os cristãos, logicamente. Porque, principalmente para quem busca argumentos para combater, refutar a evolução, porém, foi constatado que a diferença não é de 1%, mas de 30%. E isso derruba qualquer argumento evolucionista. Mas quantos anos o diabo tentou manipular esta informação para que nós ficássemos sem palavras para combater as mentiras do inimigo. Um dos objetivos do diabo é enganar, é mentir e sorrateiramente aumentar o seu número de seguidores, de adeptos. Por esse motivo, todo cristão
deve estar atento, ter fé inabalável na palavra de Deus. E quando surgirem descobertas da ciência, nós termos a paciência de esperar até que aquilo seja realmente exposto com verdade e não se oculte nada. É normal que nós, seres humanos, sempre tenhamos curiosidade, irmãos, em saber algo que venha confirmar o que a Bíblia nos diz. É uma curiosidade nossa. Um exemplo, saiu uma reportagem que encontraram rodas dos tempos dos egípcios no Mar Vermelho, que comprovou que realmente o exército de Faraó padeceu no Mar Vermelho. Isso comprova que a Bíblia estava certa, mas isso não muda nada para nós, porque nós já temos fé suficiente para crer que o que está escrito é verdade absoluta, porque é a palavra de Deus. Por isso, mesmo que surjam informações, o crente não muda aquilo que ele crê. Porque antes de nós iniciarmos uma caminhada com Cristo, nós cremos em Jesus Cristo e nós cremos na sua palavra. E nada muda esta realidade em nossas vidas. As teorias que são contrárias ao cristianismo, ou seja, ao criacionismo, são várias. São ideias que foram surgindo, teorias que surgiram. Mas vamos falar apenas de duas aqui. O evolucionismo é uma teoria desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo dos anos, dos tempos, milhões ou bilhões de anos, como eles querem que nós aceitemos. O principal cientista ligado a esta teoria foi o inglês Charles Darwin, que publicou em 1859 a obra mais conhecida como A Origem das Espécies. O que essa teoria fala? Inclusive, nas escolas, não era bem-vinda. Nós, no tempo atrás, estudávamos o criacionismo, mas a pressão sobre essa teoria foi tão grande que hoje não se estuda mais o criacionismo nas escolas. O que eles estão aprendendo é o evolucionismo. Essa teoria informa que todas as espécies de seres viventes têm uma origem comum e compartilham ancestrais. Quer dizer, eles querem que nós acreditemos que todos nós, inclusive os animais de qualquer espécie, vieram ou viemos de uma mesma origem. Que havia lá um ser vivente, uma bactéria ou qualquer coisa, e através daquilo ali foi crescendo e foi se multiplicando e foi criando animais e seres humanos pela evolução. Nem com muita fé nós podemos acreditar numa coisa dessas. A Bíblia precisa de fé para nós crermos, mas para acreditar em algo absurdo, então nós temos que ter fé dobrada. Eu não acredito nisso. E a outra teoria que hoje é uma teoria mais moderna é a chamada teoria do design inteligente. Defende que o universo e os seres vivos são mais bem explicados por uma causa inteligente do que pela evolução ou seleção natural. Ela é contrária ao evolucionismo. E qual é o problema?
ela se posiciona como uma alternativa, mas não atribui a Deus essa inteligência superior. Eles reconheceram que não há como existir o mundo, existir o homem, existir os animais e a natureza sem que haja um ser superior, mas se negam a dizer que foi Deus. Apesar de existirem outras teorias que tentam explicar o início de tudo, a origem, a criação de todas as coisas, estas são as principais. A evolução afronta diretamente o Criador, enquanto que a teoria do design inteligente, que aceita que existe, que há uma inteligência superior, que projetou e executou todas as coisas, se recusa a reconhecer a grandeza e a soberania do Deus que nós servimos. Que triste isso, irmãos. O homem vê que não há outra saída. A verdade está registrada nas páginas sagradas, mas se recusa a aceitar. Mas eu louvo a Deus que nós, mesmo que a ciência se multiplique ainda mais, mesmo que eles tentem provar que houve de outra maneira, nós continuaremos crendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Alguns pontos que nós precisamos considerar. Deus realmente poderia criar tudo em 6 dias? Quantos creem nisso? Amém? Houve um tempo, irmãos, que o relato bíblico, ele não era questionado, apenas se cria no que estava escrito. Mas de um tempo moderno, com o passar do tempo, o inimigo foi infiltrando teorias, colocando dúvidas e fazendo com que a palavra do Senhor fosse questionada. O temor que havia no ser humano de não questionar a Bíblia, a palavra de Deus, começou a se deteriorar. E hoje queimam a Bíblia, rasgam a Bíblia, querem mudar o seu texto, porque perdeu-se o temor a Deus, o temor à sua palavra. Se lermos Gênesis com fé e sem interferência externa, não haverá dúvidas da grandeza do nosso Deus. Se nós lermos, meditando em cada palavra, o Espírito Santo, a boca de Deus, fala aos nossos corações, e nós cremos, temos fé para continuar crendo. Mas se nós usar as lentes das teorias, nós vamos também colocar alguma dúvida no nosso coração e talvez questionar o que está escrito. Muitos líderes cristãos, teólogos, começaram a se questionar. Se a ciência está dizendo que houve uma evolução, nós precisamos encaixar na Bíblia, para que não venhamos ser reconhecidos como tolos de simplesmente ignorar o que a ciência está comprovando. E aqui se criou um grande mal que invadiu as igrejas. Houve em tempos atrás seminários para tentar encaixar a evolução dentro da Bíblia Sagrada, dentro da criação. Mas hoje, em nome de Jesus, nós refutamos tudo isso. Não há como encaixar teorias humanas naquilo que Deus fez com a sua palavra. Não há como nós conciliarmos o que o diabo quer que nós aceitemos com aquilo que Deus fez.
a Bíblia continua sendo autoridade para nós. Muitos se calaram, outros começaram a aceitar e ensinar que os dias da criação devem ter sido longos períodos, ou afirmar que entre os versículos 1 e 2 de Gênesis há uma lacuna onde tudo o que a ciência afirma aconteceu. E eu participei de um seminário que tinha exatamente esta função, esse objetivo, de dizer que entre o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Após esse texto houve milhares ou bilhões de anos. E depois a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia pessoas, cristãos, que estavam ensinando que entre esses dois versículos houve uma lacuna de tempo para que todo o evolucionismo acontecesse. Mentira do diabo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz simplesmente que Deus criou. Os pais da igreja ficaram divididos. A maioria aceitou os dias da criação como dias comuns, 24 horas como nós vivemos nos dias atuais. Outra parte foi influenciada pela filosofia grega e passaram a questionar Deus e a sua palavra. E sempre que um assunto ele é controverso, quando há outras interpretações, é natural que os teólogos atuais recorram os pais da igreja, que são os teólogos antigos, para saber que aqueles que não foram influenciados, o que eles pensavam, o que eles escreveram. Mas não devemos abandonar a palavra de Deus por causa deles. Mesmo que uma parte questionasse a palavra de Deus, nós continuamos crendo na palavra de Deus. Cristãos, nós precisamos desenvolver a nossa fé, defender o nosso ponto de vista, fundamentado na palavra de Deus, e não em qualquer teoria ou aquilo que a ciência nos apresenta. A palavra dia, em Gênesis, que quer dizer, ou seja, a palavra no hebraico é yom, esta palavra pode ter mais de um sentido. Assim é no português e também era no hebraico. Os significados da palavra dia são variados. Vejamos bem, fora de Gênesis, em outros livros da Bíblia, há 359 ocorrências de yom, dia, todas com o sentido de dias comuns. Por que Gênesis seria a exceção? Se todos os demais são dias comuns de 24 horas, por que Gênesis seria diferente? Fora de Gênesis 1, a partir do capítulo 2 de Gênesis até o final da Bíblia, há 23 ocorrências de dia, yom, usado com a palavra tarde e manhã, e mais 53 ocorrências acompanhado com noite, e em todas as vezes com o sentido de dia comum de 24 horas. Por que na criação seria diferente? Essa palavra dia, yom, é uma das grandes controvérsias. Aqueles que não creem na Bíblia querem fazer-nos aceitar que esta palavra, no Gênesis, é diferente de todas as demais ocorrências
da palavra dia na Bíblia. E nós questionamos mais uma vez, por que em Gênesis seria diferente? O homem e a ciência estão tentando condenar Deus, desacreditar nos escritos de Moisés, ou encontrar erros na palavra de Deus, com um único objetivo: reescrevê-la, porque não querem aceitar as verdades da palavra de Deus. Se nós, homens, não conseguimos entender ou aceitar que Deus pode ter criado o mundo em 6 dias, apenas devemos conceder a honra ao Espírito Santo, por mais instruído que ele é do que nós. E inspirou Moisés a escrever verdades bíblicas. Se nós não temos fé o suficiente para aceitar, é melhor nós transferir a honra a Deus e aceitarmos. Simples assim. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. E Deus não mente. Por isso não devemos lutar contra ela, ou redirecionar a palavra de Deus para direções que achamos que é mais fácil de aceitar ou de entender. A Bíblia já foi escrita e ela permanece fiel. Poderia ser 6 anos, 6 décadas, ou poderia ser 6 segundos, porque não há nada impossível para Deus. Ele decidiu que seria em 6 dias e terminou. E ele descansou. Êxodo capítulo 20 e o verso 11 confirma esta verdade, dizendo assim: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então não podemos ter dúvidas, mas mesmo que nós aceitemos isso, às vezes o nosso próprio coração, a nossa mente quer questionar. Talvez você encontre alguém que possa se colocar contra ou confronte você com perguntas. Eu trouxe aqui algumas objeções e nós vamos ver. A primeira: a ciência mostrou que a Terra e o universo têm bilhões de anos. Portanto, os dias da criação são comprovados. A ciência não comprova que a Terra tem bilhões de anos. Inclusive, o teste do carbono 14, que é muito falado nas escolas, já apresentou inúmeras falhas para encontrar tempo em coisas simples. Então, não há comprovação que a Terra, que os céus têm bilhões de anos, assim como eles tentam defender. A Bíblia deixa claro que a morte, o derramamento de sangue, as doenças, os espinhos, o sofrimento são consequências do pecado. Antes da queda de Adão, antes do pecado de Adão e Eva, não haviam essas coisas. E se nós aceitarmos que a Terra tem mais do que o tempo que a Bíblia diz, teremos de aceitar que antes do pecado havia doenças, abrolhos, morte e derramamento de sangue.
Mas a Bíblia registra que o primeiro animal que foi morto foi o animalzinho que Deus sacrificou para fazer as vestes de Adão e Eva. Antes do pecado não havia morte, não havia sangue derramado. Então, não há como nós encaixarmos milhões ou bilhões de anos antes da queda de Adão. Outra objeção, de acordo com Gênesis 1, o sol só foi criado no quarto dia. Como poderia haver dia e noite sem haver sol por 3 dias? Isso também, em muitas escolas, inclusive teológicas, é questionado. Os 3 primeiros dias são descritos como Iom, da mesma forma que os dias subsequentes à criação do sol e da lua, deixando claro que antes ou após Deus ter criado sol e lua, nada mudou em relação ao tempo. O sol, queridos, não é necessário para que haja luz. Dia e noite. Hoje nós estamos aqui com uma lâmpada. Deus não criou uma lâmpada lá no princípio, antes do sol. Mas o certo é que Ele não nos explica. Existem coisas na Bíblia que Deus não revela e nós precisamos aceitar. Mas no Apocalipse capítulo 21 e 23, há uma explicação. A cidade não precisa de sol nem da luz para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Se lá no futuro não será necessário sol, por que lá no princípio deveria ter sol para contar 24 horas? Não há uma necessidade. Talvez um motivo para Deus ter feito o sol após 3 dias é para mostrar para os adoradores do sol que ele não é Deus. Existe um único Deus. O sol não deu origem à terra como as teorias evolucionistas tentam provar. Por muitas eras, povos como os egípcios adoraram o sol, pois eram pagãos e não criam no Deus Criador. Agora imagina se Deus tivesse criado o sol no primeiro dia. Teriam muito mais motivação para adorar o Deus Sol, mas Deus o criou no 3º dia para dizer a eles: não há como o Sol ser o Criador de todas as coisas. Porque a teoria do Big Bang afirma que o Sol veio antes da Terra e que a energia solar gerou vida. E em algumas crenças pagãs, o Sol leva o crédito da criação. Também temos outra objeção. Em 2 Pedro 3:8 está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Muitos entendem que cada dia dos 6 dias poderiam ser 1000 anos cada um. Mas esta passagem não está no contexto de Gênesis. Esse versículo possui o que é chamado de conjunção comparativa. É apenas uma comparação. Esse tipo de linguagem não é encontrado no livro de Gênesis, apenas lá em Pedro ou em outros textos. O versículo não está dizendo que um dia equivale a 1000 anos, mas está comparando um dia de 24 horas com 1000 anos literais e verdadeiros. Porém, o contexto desta passagem
não corresponde à criação, e sim à segunda vinda de Jesus. Não há como nós confundir estas coisas, porque Deus está fora do tempo. Nós vivemos contando segundos, minutos e horas, dias e anos, mas Deus não conta o tempo, Ele é eterno, Ele vive no Kairós. Importante, irmãos, que a segunda parte desse versículo diz assim: e 1000 anos como um dia. Retorna tudo para a mesma coisa, 0 a 0. Se um dia é como 1000 anos, o versículo encerra dizendo, e 1000 anos é como um dia, então não muda nada. Então não há como nós encaixarmos 1000 anos dentro de cada dia da criação. A questão do criacionismo, irmãos, e dos dias literais da criação, ele parece que não é importante para a nossa fé. Mas eu afirmo para a igreja, é muito importante. Porque todos os sistemas que acrescentam tempos ou eras nos dias da criação, eles tentam minar o evangelho. Eles tentam redirecionar o cristianismo, localizando a morte, o derramamento de sangue, as doenças, como já falamos, antes do pecado, para que nós pensemos que o pecado de Adão não é problema para nós, mas a Bíblia continua dizendo que é, e na próxima terça falaremos sobre o pecado. Se não deixarmos a Bíblia falar como ela foi escrita, e tentarmos interpretar pelas lentes da ciência ou do homem moderno, então poderemos mudar o sentido de toda a palavra de Deus. Porque se nós aceitarmos que não há problema de mudarmos aqui, nós vamos mudar o resto. Mas é devagar, não é de uma hora para outra. De repente o nosso filho ouve nós dizermos, está escrito, meu filho, mas não é bem assim. Se tu ler sobre a ciência, tu vai entender que aqui está faltando coisas, ou pode ser mudado. Esse filho vai levar essa semente do mal na sua vida cristã, e quando ele se deparar com temas como o pecado, por exemplo, ele também vai menosprezar a palavra de Deus. Por isso precisamos manter a nossa fé intacta e dizer para nós mesmos, a Bíblia é a palavra de Deus. Não podemos ser dependentes da nossa própria interpretação, porque a nossa interpretação ela pode mudar, conforme aquilo que nós vamos pensando, ou a cultura que estamos inseridos, ou as informações que estamos recebendo diariamente. Nós seremos influenciados a mudar a interpretação da Bíblia, mas ela mesma se interpreta. Nós não podemos usar a nossa interpretação. Se permitirmos que a ciência determine a nossa compreensão das Escrituras, ela terá liberdade para mudar todo o resto da Bíblia. Mas nós, para não sermos condenados, nós aplicamos nas nossas vidas a palavra de Deus como ela é, sem mudanças. Ou poderemos questionar se realmente Cristo morreu e ressuscitou. Se nós questionarmos os fundamentos, poderemos questionar os demais textos bíblicos. Se eu ensinar à igreja que os dias da criação não são literais, ou tentar encaixar o evolucionismo no Gênesis, vocês não terão problemas de aceitar qualquer outra heresia.
porque se há um ensino herético, os demais vêm grátis, vêm junto com aquilo que está sendo pregado errado. Mas Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nela confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ela não o repreenda e você seja achado mentiroso. Não podemos acrescentar nada. A palavra de Deus, ela é autoridade suprema. Os primeiros 11 capítulos da Bíblia são o seu fundamento. Neles estão firmados toda a estrutura da palavra de Deus. E se fragilizarmos os fundamentos, a estrutura desaba. E quem sofre somos nós, que não cremos naquilo que está escrito. Os cientistas cristãos, existem cientistas cristãos, eles interpretam a Bíblia com o auxílio da ciência. Mas aqueles cientistas ideológicos, eles pegam a mesma informação da ciência para afrontar a palavra de Deus. Então não é questão de ciência, é questão de interpretação, é questão de querer aceitar ou não querer e não aceitar. O homem tem o livre-arbítrio. Ele pode pegar a mesma informação e dizer a Bíblia está certa. O outro pega a mesma informação e tenta questionar a palavra de Deus. Mas nós permanecemos acreditando com fé naquilo que ela é. A palavra de Deus, pura, fiel e verdadeira. E confiando no grande poder criador de Deus, que criou todas as coisas em 6 dias. E nada pode mudar esta verdade. Queira o homem, queira a ciência, queira o diabo tentar manipular a palavra de Deus, ela continua sendo autoridade. E nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Nos coloquemos em pé, vamos convidar o grupo a louvar a Deus com mais um louvor congregacional, enquanto os irmãos descansam da posição, e vamos louvar a esse Deus que fez tudo do nada, em 6 dias. Ele simplesmente dizia, haja, e as coisas aconteciam, surgiam, porque Ele é o Deus do impossível, e nada vai mudar, mesmo que nós tenhamos uma outra crença, Deus continua o mesmo, Ele é soberano. Amém?